E aí, meus queridos, dando prosseguimento às nossas resoluções, agora nós vamos ver a questão de número 36. Ela diz o seguinte: um tijolo de 10 kg se move ao longo de um eixo X. Está aqui o nosso gráfico, certo? A figura 7,38, que é essa figurinha aqui, mostra a aceleração do tijolo em função da posição. A escala vertical do gráfico é definida por AS 20 metros por segundo, ou seja, aqui é o nosso 20. Isso quer dizer que bem aqui é 5, isso aqui é 10, isso daqui é 15 e aqui é 20, né? Análise de gráfico, cada quadradinho desse vale 5. Qual é o trabalho total realizado sobre o tijolo pela força responsável pela aceleração quando o tijolo se desloca de 0, né, x igual a 0, para x igual a 8 metros? Vou pegar aqui minha pesquinha. E é o seguinte, gente, ó. Se você parar um pouco para pensar, você pode fazer o seguinte. Nós temos a aceleração, né, e o x relacionados. Vocês lembram o conceito de força? Por que, Pedro? Meu Deus! Porque eu necessariamente precisaria saber o conceito de força. Pelo seguinte. O que é que tem a ver o trabalho com a força? Nosso trabalho, vou escrever aqui em cima, é igual a força vezes deslocamento. E força é igual a massa vezes a nossa aceleração. Então, força igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, nós temos a aceleração. Se nós pegarmos e multiplicarmos pela massa, nós vamos obter o gráfico força, certo? Gráfico força sobre o nosso x. Ou seja, se nós acrescentarmos aqui um zero em cada um, vai ficar 200, 150, 100 e 50. Por que um zero, Pedro? Porque é 10 kg, ou seja, F é massa, que é 10 vezes aceleração, que é a aceleração aqui variável. Ou seja, o trabalho, o conceito de trabalho em relação a gráfico, né? Ele vai ser numericamente igual à área abaixo do gráfico da força em relação ao deslocamento. A área vocês sabem calcular, né? Qual é esse tamanho aqui, ó? 200 é a nossa altura. Vocês têm aqui, ó. E esse tamanho aqui de baixo é 8, certo? Aqui, ó, daqui para cá são 8. Ou seja, o trabalho é igual à área do gráfico. 8 vezes 200 dividido por 2, a nossa famosa área do triângulo. Ou seja, nosso trabalho é de 800 joules. Pensaram que era difícil, né? Essa questão é bem tranquilinha. Qualquer coisa vocês podem tirar a dúvida aqui abaixo ou contactar no meu privado. Beleza? Pois valeu, galera!